Fala, agronautas! Estamos começando mais um episódio do Agro em Dia Podcast. Esse é o último de retrospectiva. O passado vocês assistiram? Eu gostei demais da conta. Eu achei muito emocionante ver todo mundo que já passou. Hoje tem o restante, tá? Então vamos assistir, vamos ver o que o diretor preparou pra gente. Mas antes disso, corre lá no Instagram, siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, tem Spotify, YouTube. Não tem como vocês perderem os episódios. Não tem desculpa. Tem rede social pra dar e vender. Então escolhe a que você mais gosta, segue a gente, compartilha os vídeos, comenta. A gente vai estar conversando e interagindo com vocês sempre, tá bom? Diretor, roda lá, deixa a gente ver o que você preparou pra gente. Para vocês chegarem lá, né, nesse mega negócio, vocês têm que ter gente, né? E essas pessoas têm que estar capacitadas, não só a parte técnica, porque isso aí você consegue formar alguém, né? Mas a questão do mindset, né? O cara sentir, né, incomodado de ver uma lixeira suja, né? O cara de ver uma empresa chegar lá fora e a bandeirinha voou. E ele se preocupou e prestou atenção da bandeirinha que voou lá fora. Exatamente. Né? Que é a imagem do negócio, né? Então eu acho que também é importante para nós, né, que estamos aqui no Agro em Dia, colocar essa matéria em pauta, porque às vezes o fazendeiro, a gente fala muito disso, nós estamos plantando 2.000 hectares, nós cuidamos, um exemplo, né, 14 pessoas trabalham normalmente numa fazenda que planta 2.000 hectares, se for numa área só, né? Se for pingadinho, 500 hectares aqui, 100 é mais gente. E aí ele quer plantar 10.000, certo? E na cabeça do produtor, ele pensa que ele vai conseguir achando a terra, primeiramente, né, lá na Multi Agribusiness, mas depois comprando uma plantadeira, que antes plantava 12 linhas, agora vai plantar 50 linhas. Antes nós plantava 50 hectares por dia, hoje nós plantamos 300 hectares num dia. E ele falou, agora resolvi o problema, entendeu? Vou conseguir sair de 2.000 hectares e vou plantar 10.000 hectares. Comprei a plantadeira, comprei a colheitadeira, os melhores equipamentos. Mas na real, se eu não tiver esse mindset da cultura introduzido dentro da minha empresa, da minha fazenda, não adianta, esse cara não vai cuidar da colheitadeira, não é você que vai pilotar essa plantadeira, esse trator que custa 3 milhões de reais, né? E não vai adiantar. Ou tem rotatividade, né, de funcionário, vai treinar e vai sair, vai treinar e vai sair. De uns 3, 4 anos pra cá, a gente começou a modernizar, né? Entendi. Colocar no Excel e isso é um desafio, Sim. acho que de muitos produtores, viu? Que eu vejo ainda, que tá todo mundo ainda no caderninho. 90% da turma ainda tá ou na caderneta ou no Excel. Isso. 10% que estão migrando para os softwares. E você terá que ter isso no futuro, querendo ou não, certo? Porque no futuro muito breve, quem te empresta dinheiro, quem te ajuda no custeio, ele vai te cobrar uma DRE. Com certeza. Certo? Ele vai te cobrir um balanço. Fala, não, irmão, você tá plantando 20.000 hectares agora, Pedro Paulo, você tá precisando lá de 100 milhões de reais, vamos emprestar para você, certo? Agora me comprove em números que você tem potencial de pagamento. Se você não tiver esse sistema por trás de você não consegue comprovar. Como é que você vai pegar o papel? Não, aqui eu faturo esse aqui tanto, cor esse aqui tanto. Não consegue mais. Então, é igual uma empresa hoje grande, concorda? Se tu pegar um posto de combustível, tiver 10 postos e quiser ir lá na BR distribuidora pegar um dinheiro para ampliar mais 10, você acha que se tu não tiver um DRE feito, uma contabilidade, um RP com tudo, as notas lançadas, os custos saídos, como é que você vai mostrar que você tem dinheiro para tocar mais 5? É ou não é? Exatamente. Falou pouco, mas falou bonito. Já falei respondendo? Falou o que eu penso, né? Mas é isso mesmo, o desafio de quem quer expandir também, né? Porque consome muito dinheiro. Para você que está em casa e pensa em entrar no agronegócio ou pretende expandir um negócio de sua família, tem que ter muito essa noção, né? De que a tecnologia pode ajudar muito, igual o Alex falou, essa questão da DRE, isso é fundamental para quem quer crescer, deixar muito bem organizado, questão de planilha, faturamento, né, os custos, tudo muito bem planilhado, pagar bem os impostos de forma lançado, correta, saber, exato, isso é outra coisa muito importante, né, questão do pagamento dos impostos, e você saber realmente o que você está ganhando. Não ser iludido, né? Não ser iludido. Você orientaria, como dica, sugestão, antes dele fazer talvez uma faculdade de 5 anos, 4 anos, que é o que você fala, que como estão entrando muito cedo na faculdade, né, e não sabe o que querem, e aí chega e perde tempo, 3 anos, etc, e para começar de novo, se orientaria eles fazerem uma especialização técnico,
para entender um pouco mais a fundo e depois ele falar um superior, né? Ou você daria dicas se ele fosse embasado e aí pro superior? Qual seria uma dica sua, Paulo, para essa moçada, em cima da sua experiência? Considerando, por exemplo, o que o IF tem hoje, né, em termos de sistema educacional integrado, hoje ele consegue fazer o ensino médio e ter 3 versões de escolha. Ah, em paralelo? Paralelo, junto. Ele faz o ensino médio, por exemplo, na parte da manhã, e na parte da tarde ele conclui, vamos dizer assim, a parte do técnico. Então hoje ele pode optar pelo agropecuário. Então ele otimiza, né? Optar pelo química, ele pode optar pela informática. Então ele tem ali a possibilidade de sair do ensino médio, antes de fazer a prova do Enem, dizendo o seguinte: eu tive 3 opções dentro da instituição para eu escolher, inclusive, cursos superiores que a própria instituição já oferta. E o IF é público, é de graça? É uma escola federal. Federal. Né? Gratuita, 100% gratuito. Então, tanto o ensino médio quanto então, o ensino superior... não tenho dinheiro para pagar e não tem coisa. Não tem essa desculpa e muito pelo contrário, né? Além, logicamente, dele não ter esse custo mensal, ele tem uma série de oportunidades, né? Então, existe bolsa de iniciação científica, bolsa de projeto de extensão, bolsa de projeto de pesquisa, uma série de projetos que ele pode participar, enfim... uma estrutura muito bem ofertada em todas as capacitações que a gente tem, né? Laboratórios, fazenda, escola e uma série de coisas. Então, assim, se hoje ele não tem essa oportunidade de fazer o curso técnico, eu acho que seria uma opção muito interessante. Ou o curso técnico e específico de 1 ano e meio, né, 2, ou um curso de tecnólogo que ele fica entre... né, o curso técnico e o curso de bacharelado. Então eu diria que hoje o estudante ele tem várias possibilidades. E se ele é um cara muito novo e ainda é imaturo e ele se sente, né, nessa condição de maturidade, de fato que ele vai buscar um técnico. O que a gente tem percebido é que muitos dos estudantes, ele busca muito uma referência na família. Antes de você ir para um curso de graduação, de fato, que vai buscando algumas outras alternativas de mais curto prazo. Na minha cabeça o cara tinha que terminar a escola média e aí fazer o técnico. Não, hoje é integrado. Né? Nossa senhora, é muito melhor. É integrado. Qualquer produção animal, né? Qualquer produção animal, seja carne, leite, ovos, você é dono de um negócio de transformação. Então você vai transformar o alimento através do animal, você transforma um alimento, milho, capim, e esse animal transforma esse alimento em um produto, carne, leite e ovos. Então, o primeiro ponto, olhe dentro da sua fazenda hoje. A sua fazenda, o que ela tem de potencial de produzir alimento é o que ela tem de potencial de renda. Ou seja, porque a maioria dos produtores pensa assim, na minha fazenda, para mim começar a ganhar dinheiro, é comprar gado. Que gado que eu compro? Que genética que eu compro? Então, para mim já está queimando a etapa. Espera aí, vamos ver. Que estrutura você tem na sua fazenda, porque se você vai mexer com uma criação animal, com a pecuária, dependendo do tipo de gado, você vai precisar de um brete. Se você vai mexer com reprodução, né, se você vai mexer com engorda, seria necessário... Claro que tem muitas fazendas que não tem modos alternativos, mas via de regra você vai precisar de algumas ferramentas, né? E vamos ver o que sua área tem de fertilidade, o que ela apresenta de condução de produção de pasto. Porque se eu tiver com uma braquiária degradada que produz 3.000, 4.000 quilos de matéria seca por hectare por ano, não adianta eu comprar animal que eu vou tomar prejuízo, né? Às vezes até nas águas eu estou vendo o pastinho verdinho, mas parou de chover, o capim para de crescer, você não acumulou forragem. E não é raro, não é difícil de achar isso aí. É você andar na beira da rodovia aí, você vê vaca morrendo, carcaça, gado magro, né? Então, primeiro ponto, olhe para dentro da sua fazenda. O que eu estou fazendo? Eu tenho alimento para tratar de quantos animais? Indo para dentro da fazenda, o tripé da fazenda é a nutrição. É a nutrição, é a sanidade, é a reprodução. Every country Todos os países has land, têm terra, has agriculture, tem a parte agricultural, has business, tem negócios, has banking and has tem insurance, banco, tem companhia de seguro and healthcare. e tem a parte de saúde. What was interesting to me Mas o que foi muito interessante para mim, que me chamou a atenção, as I traveled to China, assim como eu viajava Africa, para China, para a África, Europe, para a Europa, knowing the States, a todos os Estados Unidos, is that the visions are very different é in que each of the a countries. visão de cada país ela é diferente.
And I started solving different problems E eu comecei a solucionar diferentes problemas with different ideas com diferentes ideias and different technologies e utilizando tecnologias diferentes. and applying them in markets that are growing and emerging. Então, eu comecei a aplicar eles em mercados que estavam em fases de crescimento, novos mercados. Yesterday, Ontem, as we were driving to one of your como farms, nós estávamos dirigindo para uma de suas fazendas, you pointed out você me mostrou that one side of the street um lado da estrada had developed the land tem fazenda que estava produzindo and producing land, and the other side e did do not. outro lado da mesma estrada uma fazenda que não estava produzindo nada. And it occurred to me that life is also that way. Isso me fez pensar muito, inclusive que a vida também é dessa forma. You could develop yourself, Você pode desenvolver o seu conhecimento, or you could just exist. ou você pode simplesmente só existir. So, since I've been here, Então, a resposta é desde que eu cheguei aqui. and what I've learned from you and your group E o que eu aprendi com você e com todo o seu grupo are a couple things. foram algumas coisas. The technologies, A tecnologia, maybe in the States in agriculture, talvez no estado e na agricultura, and now insurance maybe, e agora talvez a parte de seguro. could be applied here to help your clients and the farmers Tudo in que é this feito area. da forma lá poderia ser aplicado aqui de um formato que pudesse realmente ajudar os seus clientes. Our global buyers and connections As conexões que nós temos no mundo global, né, que são de compradores e de tecnologia, could be big buyers toda essa conexão global poderia ser grandes of compradores your meats and other das agro suas products here. carnes, de todo o material agro que vocês oferecem. So as I'm here, Então, no momento que eu estou aqui, I'm looking through the lens point eu estou olhando com uma lupa, bem detalhadamente. both the zoom E tô naquela parte que é bem zoom, bem The wide para lens. engrecer, para mostrar de um formato bem grande. and the distance E com uma distância, ao mesmo tempo, of how we can look at this from a worldwide de perspective. como nós poderíamos olhar tudo isso num formato mundial. So I think the agricultural industry Então eu acho que a indústria de agricultura aqui, is very attractive ela é muito atrativa, because I think porque eu acho que there is an ocean of opportunity. realmente tem esse oceano azul que você vê de And oportunidades. there's only a few small boats. E tem pouquinhos barcos. And we could be a cruise liner E nós podemos, na verdade, deixar de usar o barco e ser logo um cruzeiro. or a shipping boat. E mergulhar nesse oceano, né? Quando eu começo a fazer um planejamento de uma fazenda, o primeiro passo para mim é entender o que vai acontecer nessa fazenda. Certo. Então você vai falar para mim lá, ó, eu vou ter um confinamento para 1.000 cabeças de boi lá estático, eu vou matar 2.500 cabeças por ano, eu vou ter precisar de um pátio lá para 8 caminhões simultaneamente que vai estar carregando, eu vou ter uma unidade armazenadora de grãos lá que eu vou armazenar 30 mil sacas, por exemplo, de soja ou de milho. Eu vou fazer, tô vendo pivô aqui, então o cara fala assim, vou fazer soja, milho e feijão, ou vou ter um pivô de algodão, alguma coisa assim. Com essas informações de como a fazenda vai funcionar, a gente começa a planejar o macro. Entendi. Aí o micro, vamos falar, então Antônio, vamos lá, vamos desenhar um alojamento. Para quantas pessoas? Essas pessoas vão dormir aí? São safristas terceirizados? São pessoas que são técnicos, são gerentes da fazenda, são visitantes que vêm de fora, vai ter alojadas mulheres, tem que ter um alojamento separado. Isso. Você vai ter moradores, famílias de que configuração? Quantas famílias serão? Tem que ser uma família por casa. Então você pega, por exemplo, lá você começa a imaginar. Você fala que para mim que você vai ter aqui, nessa operação aqui, você vai ter 22 safristas. Vamos chutar um número aí, né? Não sei quanto realmente seria aqui numa fazenda como essa. O cara que vai estar lá puxando soja da lavoura, o cara que vai estar colhendo, o cara que vai estar consertando máquina. Muito provavelmente serão pessoas que vão ficar na tua fazenda durante 45 dias do ano, lá, durante o período de colheita. Pode ser que você consiga uma força de trabalho que não tem muito comprometimento com a paz da fazenda, vamos dizer assim. Então são pessoas que elas estão ali, elas querem trabalhar, fazer o deles lá, pegar o dinheiro e ir embora, e eles não estão muito preocupados se o pessoal está incomodado com algum som deles, alguma coisa. E aí você começa a perceber que se você misturar um alojamento desse aí
com alojamento de pessoas que são da fazenda ou perto de moradias, você começa a ter um problema. Então, esse tipo de planejamento micro, a gente faz baseado nos colaboradores e no que tipo de operação esses colaboradores vão desenvolver. A gente falou aqui de pecuária intensiva é uma coisa, porque é um confinamento, tal, um negócio um pouco mais tecnificado. Agora, quando você fala de pecuária a campo, você tem uma outra classe de trabalhador. Quando você pega os trabalhadores da agrícola e trabalhadores da pecuária, os peão de campo, são pessoas diferentes. O próprio trabalho deles é diferente, a rotina de trabalho deles é diferente. E aí você tem outros desafios para acomodar todo mundo numa mesma série, porque às vezes uma fazenda dessa, por exemplo, não comporta você ter 2 cantinas separadas, não comporta você ter 2 retiros separados, tem que ser tudo no mesmo lugar. Só que você tem que atender a demanda de todas as equipes. Pela logística e pelo tamanho também, né? Exatamente. Aí são coisas que, como eu falei, a gente pega uma fazenda dessa daqui, a gente fica um tempo estudando ela e a gente vai criando histórias. E durante essa criação dessas histórias, durante o planejamento, vão surgindo dúvidas. E essas dúvidas a gente vai tirando. A gente liga e fala, olha, você vai ter aqui quantos caminhões puxando a safra? Esses caminhões vão ser próprios ou terceirizados? Como é que é? Porque isso também muda de região para região, viu, Fred? Isso aí... Você tem fazendas, você tem regiões que é muito comum a colheita terceirizada, por exemplo. Você tem regiões que você vai ver todos os vizinhos, todo mundo é colheitadeira própria e por aí vai. Vamos falar agora sobre inimigo indesejado hoje, que a gente tem sofrido tanto. Hoje pode-se falar que um dos grandes desafios da parte de silagem seria a cigarrinha, que hoje tem afetado. Como que faria para a gente trabalhar isso, prevenir, combater? E o que a gente pode fazer? Se eu soubesse essa resposta exatamente agora... Você tava... não é, já viu falar a pergunta de 1 milhão? Ela não seria 1 milhão, ela seria muito mais. Muito mais. Mas assim, existe um protocolo que está sendo criado, porque o ano passado já se sofreu muito, né? Muito. E eu notei lavouras que perderam 40% da produtividade. Nossa. Então, assim, ela veio aquela história do azul pro vermelho. Sim. E muitas lavouras, praticamente, você via clareiras abertas, o material todo deitado. E eu estive há 15 dias atrás no Rio Grande do Sul, próximo da Argentina. É uma região onde o milho já está plantado, porque é uma região mais quente lá deles e tal. E o técnico dizia que tinha lavoura com 2 folhas, já tinha feito 3 aplicações de veneno e não consegue segurar. Mas assim, o que a gente tem notado com alguns colegas que entendem muito da cultura de milho e acompanham a cultura de milho, é que você teria que fazer aplicações calendarizadas, não esperar a cigarrinha. Então, uma aplicação de químico com biológico antes do plantio, uma aplicação de químico com biológico quando ele estiver no palito, e depois até 4 folhas mais uma aplicação. E esperar, se houver necessidade, mais. Agora, é um problema seríssimo, porque cada cigarrinha produz até 6.000 ovos. Nossa. Ela tem capacidade de andar 60, 70 quilômetros. Então, assim, é um inimigo realmente indesejável. E todos na cadeia produtiva aí do leite, no agro geral, todos estão muito preocupados, porque existe um protocolo, mas não se sabe se ele realmente vai funcionar. Isso é eficaz, né? Por isso que eu te disse que era a pergunta de bem mais de 1 milhão. Tudo que eu tenho que me preocupar. Muita gente que está entrando no agro não estuda, não planeja, não contrata um consultor, não contrata um especialista, pensa que é só a receita. Não, o cara da Sinagro, o cara da Singenta veio aqui, ele me fez tudo, relatóriozinho, Alex. Tudo bonitinho. Tá Nossa, aqui, quando tá na folha, tá tudo perfeito. Falei, beleza. E chegou lá, Alex, beleza. Mas você não lembrou da máquina, você não lembrou das pessoas. Você treinou as pessoas? Não, aí eles aprendem fazendo, né? Na hora lá. Na hora, não vai dar tempo, vai atrapalhar e você vai quebrar.
Vai. Sabe por quê? Porque custa, concorda? Quanto está custando o seu custo por hectare da soja hoje? Esse desse ano que você... Nossa, esse ano... 7 mil reais? 6 mil e pouco? É por aí. É? Vamos fazer a conta. 40 sacos. 6.500? Né? Uma média? 6.500? 6.500. Né? Pode pôr. Vai dar. Você vai colocar adubo e tudo junto? Hoje no preço de então, hoje, vamos ver quanto que a Cassi gasta, certo? Só de custeio, fora os financiamentos das máquinas, fora a taxa de juros, Isso. certo? Vamos lá. 1.000 hectares vezes 6.500. 6 milhões e meio de reais que você vai consumir, concorda, Cassi? Isso. Em 4 meses, né? 4 meses. Você vai consumir esse dinheiro, que é muito dinheiro. 6 milhões e meio de reais, certo? E você fez essa cagada aqui, Nossa. certo? E só deu o resultado de 30%. 30% deu ainda... A sojinha conseguiu. Ou soja. Depois ela vai explicar por que o soja e eu falava a soja. Fala o soja. É, ela vai explicar depois, certo? Então, irmão, 6.500. 6.500. Certo? Pra você ganhar dinheiro, você tinha que colher no mínimo... Opa! 60 sacas, no mínimo. No mínimo. No mínimo, certo? 60 sacas, né? Vezes 1.000 vai dar 60 mil sacas, certo? Vamos botar um preço da soja hoje, 160 reais. 160. Então estamos falando de um faturamento bruto de 9 milhões e 600 mil, certo? 9 milhões menos 6.500, nós estamos falando que vai sobrar 3 milhões e 100, certo? Bruto. Aqui falta o quê? Impostos, juros, trem que sempre esquece. Parcela de máquina, Parcela óleo tal. diesel, A parcela da SW4 da Cassi, entendeu? Funcionário, né? A reforma da casa, Isso. nova que teve que fazer. Benfeitoria que você fez na fazenda aí no meio desse A área que tempo. você abriu, que você tá pagando todo ano, tirando um pedaço para pagar. Isso, certo? arrendatário. O arrendamento, que custa um dinheirão, digamos, vamos falar assim, ó. Hoje uma área lá na querência é quanto? Uma área que já planta 5 anos? 14 saca? Não, lá é máximo 12. 12. Ninguém é muito louco lá, não. Tá. Então vamos fazer a conta baixa ainda. Que você conseguiu negociar, porque você é negociadora, e 10 saca. 10 sacos. Certo? Então, beleza. Então, 10 saca dá 10 mil saca. Que você tem que pagar de arrendo. Vezes 160 reais. 1 milhão e 600, que é o aluguel. Então, aqui, mais 1.600. Certo? Então, ficou 3 milhões e 100 bruto. Menos 1 milhão e 600. Sobrou 1 milhão e meio, Cássia. 1 milhão e meio. Ganhou menos que o dono da fazenda. Menos que o dono da fazenda. Certo? 1 milhão e meio. E aí, o que aconteceu? Você teve 70% de prejuízo, porque só 30% produziu. Só 30%. 70%. 450 mil, Cassi. 450 mil reais. E aí, o que você aconteceu? Você não travou e você não fez hedge da soja. E essa conta a gente fez a 160. E o chinês fudeu com nós. Aí caiu. E caiu. Agora? Caiu. Foi para 145. Virou de 450 para 450 negativo. Isso aqui é a primeira conta, que a gente fez a conta do soja. E você não conseguiu plantar o teu milho. Você tá vendo? E você comprou os insumos do milho. Certo? E não adianta, você não consegue empurrar isso em ninguém. Ou é difícil, ou vão se aproveitar de você. Você vai ter que fazer uma renegociação. Isso. E aí? Ano agrícola então vai dar, sabe quanto? 2, 3 milhões de reais. Então aquela conta que a gente tinha feito em Esquece ela. 8 meses. Esquece, não, 8, esquece. num ano. Por conta de uma máquina, por conta de você não treinar o seu time, virou 8 milhões negativo. Que era pra ser, se tudo der certo, 1 milhão e meio, mais 1 milhão e meio no milho, 3 pra sobrar. E sobrou 3 negativo. Aí, se você não estiver preparado, né? O que vai acontecer com você? A sua vida vai virar um inferno. Que é a vida de vários agricultores. Que é o que tá acontecendo. O que você deve fazer para estar apto a conseguir não só boas propostas, mas as melhores propostas, né? Que aí a gente falou sobre controladoria, compliance, né, auditoria, etc. A gente falou o seguinte, né, explicando de maneira muito simples, que, bom, você precisa conseguir mostrar de maneira clara quem você é. Não basta contar quem você é. Só que tem o lado do investidor, e aí eu vou abrir aqui um bastidor de mercado financeiro, tá? Vamos lá.
Mês passado, faz 2 meses, na verdade, eu conversei com um gestor de um fundo imobiliário. Eu vou contar essa historinha para ilustrar o que eu tô falando sobre a qualidade, sobre você bater na porta do investidor de maneira qualificada. Certo. Tá? Eu tava conversando lá, o nome dele é Thiago. Não vou poder falar qual é o fundo, mas é um fundo imobiliário. Eu falei, pô, Thiago, e aí, como é que estão as coisas aí e tal? Ano passado, cara, quantas operações você fez? Porque ele falou que esse ano provavelmente a coisa estaria mais desaquecida, né? No segmento imobiliário e tal. Eu falei, tem que voltar no Bolsonaro, aí vai acelerar. Boa. No ano passado, quantas transações você fez? E ele falou assim, 11. Eu falei, bom, legal, 11. Ele é gestor de um fundo dentro de uma gestora que tem vários fundos, tá? Uhum. Legal. Pô, 11. Quantas oportunidades no ano passado você olhou? Umas 500. Alguém tem um chute? Eu chutaria umas 500, 600 Eu não sei porque eu não entendo. Eu recebo tudo que tá fazendo Entre por dia. 1.400 e 1.500 foi a estimativa dele. Obviamente, ele não tem esse dado. Eu vou ter 2 por dia. Ele recebeu, o time dele, né? Porque não é só ele, né? Ele é gestor, tem os analistas. Sim. O time dele recebeu entre 1.400 e 1.500 oportunidades, segundo ele. 1%. O que isso, exatamente, o que isso quer dizer? Que menos de 1% das empresas que bateram no fundo dele levaram um cheque para casa. Por que isso é importante? Quais são as conclusões desse papo aqui? Conclusão número 1, não basta conhecer investidor. Uhum. Conhecer investidor é fácil. Você que está nos ouvindo, quer conhecer investidor? Coloca, sei lá, gestora de recursos, tarará, no Google. Você vai passando página e você vai conhecendo investidor lá, tá? Sim. Você não sabe o que eles fazem, provavelmente, e tal, não conhece a tese deles no detalhe, mas conhecer investidor é a parte fácil. Entra no site do Banco Central, manda lá todos os bancos. Essa é a parte fácil, disparado. A parte complexa é você ser aquele 1%, como diria lá o Wesley, lá nosso amigo, lá o cantor. O né? Safadão, né? Isso. A parte difícil é você ser aquele 1%. Você convenceu o investidor de que 100 oportunidades que ele olhou naquela semana, naquela quinzena, naquele mês, você é a melhor, cara. Boa. Entendeu? Boa. Isso é muito difícil. E aí, de novo, mas eu sou um empresário muito bom. Cara, você não tem que ser bom, você tem que ser o 1%. Essa é a mentalidade vencedora. Para um pouco o papo de coaching aqui. Mas é isso, no fim do dia é isso. Você tem que convencer o mercado financeiro, porque o mercado financeiro brasileiro, ele é muito incipiente ainda, infelizmente. Eu não sei qual é a leitura do Bira sobre isso. Mas ainda, vamos lá, a gente ainda tem poucos fundos, pouco dinheiro disponível. Comparado a outros. Nesse ponto eu analiso de uma forma bem simples. Eu acho que tem mais dinheiro do que gente procurando da forma correta. Que projetos da forma correta. Porque vamos lá. Concordo. Eu tenho muito capital especulativo no mundo todo. Se eu tenho bons projetos, uma matriz de crédito funcionando de forma eficiente no Brasil, o dinheiro vem para cá, cara. É isso aí. Isso é fácil. Isso é fato. Se a gente tiver mais empresas organizadas, o cara não estava analisando 1.400 operando soma, ele estava com 2, 3%. Claro. Ele estava indo lá fora buscar mais dinheiro, porque assim, cara, certeza. eu tô emprestando para pessoas melhores. Exatamente. Então vamos lá. Foi boa essa sacada. O que o mercado precisa? Se preparar. Não, garoto igual nós, velho. Porque nós estamos fazendo isso, hein? Isso é legal que você falou, Alex, porque da mesma forma que o cara se prepara 4 meses entre comprar semente, plantar, adubar, esperar chover para colher, o cara tem que se preparar. Um processo desse é um processo de 30, 60, 90 dias. Se o cara for desorganizado, 1 ano. Isso. É isso. Então, foi muito engraçado. Cara, ontem esse papo aconteceu. Eu tava querendo muito atender uma cooperativa. Do oeste de Santa Catarina. E aí, o cara falou assim, putz, Bruno, não tô precisando agora, eu preciso pro começo do ano que vem. Então a gente volta a falar no começo do ano que vem. Eu falei, cara, se tu precisa pro começo do ano que vem, você tá atrasado. Você tá atrasado. Você já começou em julho. É isso, entendeu? Porque temos muito trabalho pra fazer se você quiser levar uma boa proposta. Agora, se você quiser levar a proposta que vier primeiro, tipo assim, sem poder escolher, sem poder fazer um roadshow com calma, aí beleza, aí me procura em janeiro, fevereiro, que... A taxa é outra. Exato. Então eu aprendi, eu fui forçado a sair da minha zona de conforto, dinheiro ir na conta e tudo ali bonitinho, estruturado. Por risco. Né? Porque assim, eu era um defeito muito grave meu, porque eu conversava isso muito com a minha mãe, porque como ela veio de banco, então ela tava né, nessa parte de negociando, emprestando, avalizando, e eu falava, mãe, eu tenho um negócio de mim muito ruim, que é enxergar o cliente que precisa de crédito como o picareta, o cara que vai dar o cano. Eu achava que quando o cara pedia um prazo, principalmente na semente, o mercado da semente é assim. Não vai me pagar. Não vai me pagar. A frase é, semente fiada não nasce.
Nossa senhora. Entendeu? Essa foi a doutrina. Não é? Semente a prazo não nasce. Leandro, o que é agro pra você? Cara, agro é potência, é alimento, é prospecção de novos negócios, é crescimento. Vou dizer crescimento da economia, crescimento do mundo em si. Há 2 tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença no mundo. As que têm medo de tentar e as que têm medo que você se dê bem. Isso se resume. Check. Tem várias pessoas fazendo isso. E tem que ser um tema falado, tem que ter dentro das empresas, tem que ter esse departamento. E isso não é RH. Tire essa palavra, isso aqui até a Jéssica já me ensinou. Não é RH. Fala RH. RH é contabilidade, é contratar e demitir. Entendeu? E leis trabalhistas. Isso é RH. Gestão de pessoas é outra coisa. É mindset, é cultura, né? E você pode... gente cuidando de gente. Olha, Alex, e assim, o que eu acredito não existe um gestor comercial, um gestor financeiro. É claro que cada um vai estar no seu departamento. Sim. Mas, ao meu entender, todo gestor tem que entender de pessoas. Se ele não entender, ele não vai conseguir engajar a equipe dele. Então, antes de você ser um gestor específico de alguma área, eu acredito que você tem que ter aquele feeling de um gestor de pessoas. E eu acho, complementando, que isso devia estar em matéria de todas as universidades. Sim. A Suzana, gente, veio no carro me falando que tinha uma novidade, um negócio aí pra contar pra galera. Eu falei, Suzana, até eu tô curiosa, me conta. Ela não quis me contar, não. Diz ela que vai contar algo assim diferente e que é inovador aí pra gente. Então, Helena, doutora Nicole, é que a gente sabe que como a gente já falou aqui há alguns minutos, como o sistema de saúde hoje, ele é muito lotado. E a mulher que ela tem esse tipo de diagnóstico, ela não tem tempo. E qual seria uma forma, né, da gente estar prevenindo, ajudando, cuidando para que essas mulheres, em um momento onde elas se deparem com essa situação, e agora, como que eu vou fazer? O meu câncer já está em estágio 4, está em estágio 3, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso e o SUS vai demorar. E aí bate aquele desespero. Então, assim, pensando nisso, a gente criou dentro do nosso celeiro uma empresa que ajuda os fazendeiros, e não somente os fazendeiros, mas também qualquer pessoa que esteja nos assistindo e que queira procurar isso, um planejamento através de seguros, onde você tem uma cobertura para diagnóstico de doenças graves, onde essa mulher ela vai ter todo o aparato financeiro para ela se cuidar, para ela se tratar, sem a preocupação, né? Porque a gente sabe, como você falou, que a tristeza, o desespero, ele pode fazer com que essa doença ela venha a se agravar mais. E esse fazendeiro, esse empresário, ele cuidando da mulher, ele cuidando das suas funcionárias, né, da sua equipe, das suas colaboradoras, através de planejamentos com seguros e tudo mais que a gente tem hoje no nosso celeiro, ele vai ter uma equipe mais tranquila, ele vai ter aquela funcionária que vai passar com tranquilidade, com segurança, tanto para ela como para ele. Eu estive em uma fazenda que eu vou a campo, né, onde uma funcionária tinha sido diagnosticada. E eles tinham feito um seguro onde não tinha esse tipo de cobertura. E quem cuida de tudo isso é a mulher do fazendeiro. E ela estava muito triste, ela me contou em lágrimas que ela nunca, ninguém tinha falado para ela que existia esse tipo de cobertura, existiam esses tipos de estratégias. E aí ela está mudando tudo, todos os traços deles, todos os planejamentos deles, eles estão mudando para que haja isso, haja essa cobertura, para que as outras mulheres, se tiverem esse tipo de situação, não venham a passar por essa dificuldade, né? Porque hoje eles podem custear todo o tratamento. É um seguro? Explica pra gente como funciona. É um seguro. Eu já tô interessada no negócio. É um seguro, tá? Porque assim, a gente sabe que os planos de saúde, dependendo do tipo de idade, da idade que a paciente tem, que a mulher tenha, pode ter um custo alto, né? Então esse seguro, ele pode ter um custo mais baixo, com uma cobertura a mais. E essa cobertura, ela te dá um valor para você cuidar da saúde quando você tem um diagnóstico de doenças graves. A gente está focando hoje, né, no câncer de mama, no outubro rosa, mas a gente sabe que doença grave não é só câncer. A gente sabe também que existem várias outras doenças que precisam de um tratamento imediato. E essa cláusula, essa cobertura vem para estar ajudando essa mulher, esse homem, qualquer pessoa nesse caso. Isso é bacana, gostei.
E hoje, nosso Pod Kids, a gente vai conversar com o Henrique sobre o que é o agro, Henrique. O agro é muito matagal, trator, avião e drones que água e também plantas do agro em dia. Porque tem cavalo, tem porco. Que mais? Tem galinha, fazenda. E tem animal lá? Tem. E você gosta? Eu amo. Você ama? Sim, agro. É o que alimenta o mundo. Eu amei sua resposta. Obrigado. Pra mim é como se fosse um trabalho que envolva tecnologia, só que no campo. Agro, pra mim, é um trabalho que várias pessoas fazem reuniões, podcasts, trabalham em fazendas. Ela tem bicho. Tem bicho? Que bicho tem lá? Cocoricó. Cocoricó, verdade. Você gosta de ir pra fazenda? Gosto. Muito? Tem piscina. Tem piscina também? Você calça bota? Calço. Vaquinha. Você gosta das vaquinhas? Sim. Tem vaca. Que mais? Tem muitas plantas? Tem. Fala agro. Agro. Muito bem. Tem vaca. Como que a vaca faz? Você sabe? Não? É assim? Esse foi mais um entrevistado. Um abraço. E aí, turma, vocês gostaram? Eu achei maravilhoso. Eu fico babando, gente, porque isso aqui é uma história que a gente está escrevendo junto com vocês aí de casa, agronautas. No próximo é uma surpresinha, não posso contar, mas não percam, que tem uma coisa muito especial, principalmente para você aí de casa, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um abraço.